Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o biotipo de corpo, como funcionam os biotipos de corpo e como funciona o biotipo de corpo retângulo em específico. Então, a partir de agora, em cada live, eu vou falar qual biotipo de corpo é de um biotipo de corpo. E cada biotipo de corpo, a gente vai estar falando um pouquinho mais específico dele, como é que você usa as roupas, como fica bom você usar uma blusa, uma calça, o que favorece, o que não favorece, onde que a gente vai chamar atenção, valorizar esse corpo, onde que a gente vai estar minimizando esse corpo. Então, tudo isso interfere. Então, para gente dar continuidade, eu vou mostrar para vocês como que funcionam os biotipos de corpo. Por exemplo, cada bonequinho hoje a gente vai falar desses aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês através de bonequinhos. Isso aqui é o biotipo de corpo retângulo. Então, assim, é um corpinho mais quadrado, retangular mesmo, tá bom? Em que traz uma aparência de um corpo sem curvas. Então, a nossa intenção é sempre fazer curvas nesse corpo. Mas eu vou falar especificamente de todos primeiramente, para depois a gente falar deles, tá bom? Primeiramente, eu vou começar falando do corpo oval. Ó, o corpo oval é um corpo que geralmente ele tem um perfil mais cheinho, tá bom? E a gente vai fazer essa medição como? Eu vou mostrar aqui no corpo oval. A gente vai fazer essa medição como? Medindo quadril, cintura e ombros. Então, essa medição ela é feita com a fita métrica. Tá vendo que aqui tem até uma fitinha métrica aí, ó, tá bom? Dá pra ver? Tem uma fita métrica, onde essa fita métrica, ela vai te dar proporções. Então, você vai medir o ombro, né, aqui o ombrinho, a cintura e o quadril. E vai ver as proporções que vai dar. O corpo oval é quando a cintura dá mais larga do que o ombro e o quadril, fazendo com que você possa ter a cintura mais larguinha. Esse é o corpo oval. Quando você tiver um corpo que tem proporções, por exemplo, um corpo como esse aqui, ó, que é o corpo triângulo. Você vai ter o quadril, tá? O quadril vai ser mais largo do que a cintura e o ombro. Então, se você tem na sua medição o ombro e a cintura mais estreito que o quadril, seu corpo é o triângulo, é o corpo pera, tá bom? Esse corpo é um corpo que a gente vai estar falando em específico dele depois também. Em seguida, a gente tem um corpo triângulo invertido. O corpo triângulo invertido, ele é como? Ele é feito aqui, ó. O ombro é mais largo do que a cintura e o quadril. Então, o ombro sempre vai ser mais largo que sua cintura e seu quadril. Então, na medição, você vai conferir isso para ver se realmente essa é a proporção do seu corpo. Se essa for a proporção, seu corpo é um triângulo invertido, tá bom? A gente tem um corpo também triângulo. Tá? O corpo triângulo, o corpo ampulheta, que é o corpo que o quadril, o ombro e a cintura tem proporções diferentes. A cintura sempre vai ser mais fina. Esse é o corpo ampulheta. A gente tem um corpo triângulo invertido. E a gente tem um corpo oval. E a gente tem um corpo retângulo. Aqui, ó. A gente tem o corpo retângulo, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouquinho desse corpo aqui, tá bom? Esse corpo retângulo é o que a gente vai trabalhar ele hoje. Os demais corpos a gente vai trabalhar nas próximas lives, de quinta e terça-feira, às 19 horas. E eu sempre coloco aqui antes para saber o horário certinho que vai ser a nossa live, tá bom? Então, vamos lá começar a falar desse corpo retângulo agora. O corpo retângulo, que é um corpo que a medição é feita através do quadril, novamente, quadril, cintura e ombro. Então, essa medição ela é feita. A medição desse corpo ela é proporcional, ou seja, o quadril
a cintura e os ombros são iguais, tanto no corpo plus como no corpo slim, tá bom? Então, assim, o que acontece? Você sempre vai ter essa proporção igual no corpo retângulo. É um corpo mais quadradinho, sem muitas curvas. E o que a gente vai trabalhar nele? A questão das curvas. Como que a gente vai estar trabalhando a questão das curvas nele? A gente vai pegar e acinturar sempre essa cintura. Então, a gente sempre vai usar peças que façam com que esse corpo fique acinturado, que esse corpo possa ter uma proporção diferente, ou seja, que eu aumente os ombros, o quadril e sempre afunile essa cintura, para que eu possa fazer um corpo com formato de uma ampulheta, para ficar um corpo mais harmonioso, um corpo mais estruturado e um corpo mais harmônico. Então, essa é a proporção. A nossa intenção é sempre deixar o corpo assim, ó, com essa cintura mais afinada. Então, o ombro e o quadril na mesma proporção e a cintura mais afinada. Então, essa é o que a gente vai fazer para poder trabalhar esse corpo. Então, eu trabalho com o quê? O que eu posso usar? Cintos, faixas, sempre com cores mais escuras aqui na parte abdominal. Eu posso trabalhar a questão de saias amplas, então eu vou trabalhar a parte de baixo aqui assim, ó. Eu vou estar aumentando essa proporção aqui embaixo. Então, o corpo retângulo, ele pede sempre volume na parte de baixo e na parte dos ombros, sempre minimizando a cintura. Ou seja, você vai estar sempre fazendo com que o seu corpo fique harmônico. O que mais eu posso usar que favorece o corpo retângulo? O corpo retângulo, ele é extremamente sensível a roupas muito estruturadas e largas demais, com estruturas principalmente geométricas e estampas muito amplas, estampas grandes. Essas estampas grandes faz o quê? Faz com que o corpo fique mais amplo, ou seja, principalmente se você usar ela na sua circunferência abdominal, tanto no corpo plus como no corpo slim, tá bom? Então, vamos lá. Você também vai usar vestidos com um recorte de transpassar, ou seja, vai transpassar essa cintura, o vestido, e vai amarrar, dando uma falsa cintura, fazendo um acinturamento. Ou vai trabalhar com o vestido transpassado, plinçado, né? Esse vestido plinçado, o que ele vai fazer? Ele vai te fazer uma falsa cintura, e essa falsa cintura vai fazer com que você fique com um corpo mais harmonioso. Outras coisas que a gente pode estar usando são blazers mais ajustados e acinturados. Então, sempre cavados na cintura. Shorts de alfaiataria, shorts que simplesmente aumentem mais aqui o seu quadril, ou seja, shorts mais curtos, mais largos e não tão compridos, tão quadrados, porque senão se você vai continuar com as mesmas formas quadradas do corpo. Então, é sempre bom usar um short mais evasê, um short godê, um short de alfaiataria de um tecido bom que afunile bastante. Então, tudo isso faz toda a diferença, tá bom? Então, assim, vamos sempre usar isso na questão do formato dos corpos, tá? Outra coisa bem bacana também é você usar sempre calças e saias, bermudas, calças que tem um bolso na lateral, que é o bolso faca ou bolso cargo, que ele dá esse volume e esse volume faz toda a diferença na parte de baixo. Na parte de cima a gente pode estar usando a questão de sempre usar blusas de manga bufante, blusas com ombro a ombro, blusas com estamparia na parte de cima e que seja lisa na parte abdominal, fazendo um falsete de visual. Então, tudo isso favorece esse biotipo de corpo retângulo. E o biotipo de corpo retângulo, ele é específico, geralmente, de pessoas que têm uma estrutura um pouquinho mais forte. Então, a pessoa nunca vai ser slim de tudo. Então, assim, o que você pode fazer? Você pode também usar saias amplas, ou seja, saias com babado, 3 babados, que eu não falei ainda. Saias com estamparia na parte de baixo e estamparia na parte de cima, deixando a parte do abdômen com uma textura lisa ou até mesmo com uma cor mais escura. Então, tudo isso faz diferença no corpo retângulo para você se vestir bem. E você se vestindo bem, sua autoestima aumenta,
né? Seu bom humor fica melhor, você ganha novas oportunidades e as pessoas te veem de uma forma diferente. Porque é tão gostoso você ver uma pessoa bem vestida e tudo mais. Então, as dicas que eu tô dando aqui é para você favorecer o seu corpo. E agora eu vou começar a falar também um pouco do que não usar. Por exemplo, o que você não deve usar no corpo retângulo. No corpo retângulo, você não deve usar roupas muito justas no corpo inteiro. Ou seja, eu colocar a roupa justa em cima e embaixo, colocar totalmente a roupa justa. Então, é sempre interessante, se eu estou usando a calça um pouco mais justa em cima, eu usar uma blusa um pouquinho mais larga, mas que seja cinturada. Isso faz diferença. Eu também posso não usar muito também a questão da calça skinny. A calça skinny foi uma grande tendência, foi usada por muito tempo, só que ela não favorece todos os biotipos de corpo. Por que ela não favorece? Porque ela sempre afunila bastante aqui. Então, tanto o corpo triângulo invertido como o corpo retângulo, ele vai dar uma funilada aqui nas pernas, aqui no quadril, onde o que vai acontecer? Vai fazer com que você fique estruturalmente com um biotipo mais desproporcional, porque aqui em cima seu corpo acaba virando um triângulo invertido, em vez de retângulo, porque aí aqui em cima vai estar com volume e aqui embaixo vai estar muito estreito. Outra coisa, estampas extremamente exageradas, igual eu estava falando, você usar estampas muito grandes mesmo e que a roupa não tem um recorte acinturado. Todos os recortes para o corpo retângulo tem que ser acinturado para a gente fazer essa falsa cinturinha, porque essa cinturinha não tem curva. Se ela não tem curva, eu preciso fazer essa falsa curvinha dela. Então, eu sempre vou usar essa questão de afunilar a cintura para o corpo retângulo. Afunilando essa cintura, eu vou ter o corpo mais harmônico. Não usar a cintura extremamente alta, então a cintura para o corpo retângulo ela é um pouco mais baixa. Sendo um pouco mais baixa, o que acontece? A gente consegue fazer com que o corpo pegue uma harmonia. Porque como ele não tem as cinturas bem acinturado, se não ficar em cima da cintura ou um pouquinho abaixo da cintura, ele não vai favorecer seu corpo. Então, a cintura aqui muito alta, igual é super tendência agora, é uma mega tendência na verdade, usar ela muito acima aqui da cintura, não vai favorecer seu corpo, porque você vai ficar mais quadrada, tá bom? Ou vai te dar um volume muito grande, seu corpo pode ficar oval. Outra coisa que não é interessante ser usada são modelagens retas, roupas muito largas. Por exemplo, vestido trapézio fica bacana, mas um vestido de estrutura reta já não vai ficar tão bom, principalmente se for de um tecido muito estruturado. Então, tudo isso faz diferença. Quando você vai usando, quando você vai colocando as peças, isso tudo faz com que você aumente esse corpo e aumente a estrutura da cintura, tá bom? A gola alta é outra coisa que também não é tão interessante se você tem muito busto. Igual aqui no corpo plus, a gente tem um pouco mais de seio. Esse pouco mais de seio, se você coloca uma gola alta, ele vai aumentar. A gola alta tem o poder de aumentar os seios e aumentar a proporção. Então, se você já tem um corpo quadrado e aumentar muito a proporção de cima, esse corpo pode virar um triângulo invertido. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Outra coisa que não é tão bacana de se usar são cores muito claras ou cores que tenham muito brilho, chamem muita atenção para a região abdominal. Então, aqui a gente sempre vai favorecer a região abdominal com cores mais escuras, com coisas mais delicadas, com cintos, com faixas, fazendo com que você fique melhor na questão da estrutura corporal, né? Fazendo o corpo ficar mais curvadinho, ou seja, a gente fazer a falsa cinturinha aqui, ó, fazer um falsete de cintura aqui. Então, tudo isso faz diferença. Quando a gente trabalha o corpo retângulo, é muito interessante porque esse corpo é um corpo que as pessoas às vezes não gostam por não ter a cintura fina. Só que ele é fácil de trabalhar quando você sabe usar as peças certas. Por exemplo, eu posso colocar uma saia de babado, acinturada, né, com um recorte na cintura, bem acinturado, estruturado, de tecido bom. As malhas, às vezes, não vai favorecer tanto esse biotipo de corpo. Por quê? Porque são muito moles e não dão estrutura, tá bom? Aí, você pode colocar a questão de uma blusa ombro a ombro, por exemplo. Então, eu aumentei os ombros, aumentei o quadril e afunilei a cintura. Então, o meu corpo vai ficar proporcional.
Então, tudo isso faz essa diferença. E essa diferença é que faz com que a pessoa se sinta melhor e esteja mais bem vestida. Então, tem, às vezes, aquela roupa que você compra que tem um recorte que favorece seu corpo, que a gente fala. Você vai estar usando ela sempre, por quê? Porque ela sempre você vai vestir, você vai estar bem, as pessoas vão te elogiar, as pessoas vão fazer elogios diferenciados, falando que você tá bonita, que a roupa tá boa, às vezes que você emagreceu, mas não é que você emagreceu, é que você usou uma roupa, né, que favoreceu o seu corpo e fez com que o desenho dele ficasse mais bonito, ficasse mais desenhado, ficasse com formas de curvas. Porque a gente olha e pensa que a mulher sempre tem que ter formas mais arredondadas, ou seja, formas curvas. E o homem com formas mais retas, né? Como o retângulo, o quadrado, né? O triângulo. Então, assim, qual que é a diferença? É essa. Então, vamos sempre fazer com que o raciocínio seja lógico. Se eu tenho a cintura larga, eu vou afunilar a cintura. Se eu tenho a cintura muito fina, eu vou marcar essa cintura sem marcar demais para que meu quadril e meu ombro não fiquem muito largo. Então, é o oposto aí no caso. No caso do corpo retângulo que a gente está falando, a gente consegue fazer o quê? Usar decotes em V, que favorece esse corpo. Então, um decote em V igual esse biquíni aqui, ó, que tem um decotezinho aqui, ó, em V bem cavadinho aqui assim, ele favorece muito a questão do seu biotipo de corpo retângulo. E o biotipo de corpo retângulo, ele faz o quê? Favorecendo esse biotipo de corpo, você consegue fazer com que o corpo fique mais alongado. O corpo estando mais alongado, o que acontece? Você fica mais com uma estrutura melhor, com estrutura que te deixe, às vezes, até mais magra, e que te deixa alongada, ou seja, um pouco mais alta. Então, tudo isso faz com que o decote V e o decote em U profundo faça com que esse corpo também faça uma falsa cintura. Então, quando eu for escolher um decote entre uma gola alta e um decote em V e U, eu vou escolher o decote V e U em U. Para quê? Para que o meu corpo fique alongado. A calcinha do biquíni eu vou escolher como? Eu vou escolher uma calcinha um pouquinho mais larga para chamar atenção mesmo e dar uma amplitude no meu quadril. Às vezes, quando coloca lacinhos aqui do lado ou algum acessório, alguma coisa, é melhor ainda. Por quê? Porque eu estou aumentando, chamando atenção para essa área, as áreas que eu preciso chamar atenção, que é o quadril e o ombro, especificamente no corpo retângulo que a gente está falando. Se eu consigo colocar a questão de volume no quadril e nos ombros, o meu corpo vai ficar extremamente harmônico. Meu corpo ficando extremamente harmônico, meu corpo vai ficar bonito. Então, eu vou tirar a atenção da cintura. Eu tirando a atenção da cintura igual aqui, ó, o meu corpo fica mais proporcional. Então, na hora de escolher um biquíni, eu vou escolher sempre um biquíni que favoreça o meu busto. Se é um corpo slim, um cortininha fazendo um decote V fica bom. Igual aqui tem um acessóriozinho aqui no biquíni que chama atenção. Se for no corpinho plus, eu vou ter um decote mais em U, mais profundo, chamando bem atenção aqui para os ombros. E a calcinha mais larguinha, principalmente uma calcinha hot pant, por exemplo, que são essas calcinhas mais largas na lateral, tá bom? Então, o que acontece? Vamos sempre fazer essa proporcionalidade para que tudo flua e que esse corpo fique sempre muito bonito, muito harmônico, bem diferenciado. Tudo isso faz com que você possa se vestir bem. A partir do momento que você conhece seu corpo, por exemplo, você conheceu o seu corpo, igual aqui, ó. Vou deixar esse corpinho aqui. Se você conheceu o seu corpo, conhecendo o seu corpo, o que vai acontecer? Você vai simplesmente conseguir fazer looks diferenciados, você vai conseguir se vestir melhor, vai aumentar sua autoestima, você vai ser mais elogiada e você vai ter um conteúdo melhor. Então, o que a gente pode fazer com o biotipo de corpo retângulo? Sempre favorecer esse corpo com a estrutura de ombro, quadril, sempre minimizando a cintura. Esse é o corpo retângulo. Os outros corpos que a gente vai falar nas próximas lives e tudo mais, na quinta-feira, terças, a gente vai estar falando dos outros 4 biotipos de corpo, que é o triângulo, triângulo invertido, ampulheta e o oval, já que a gente está falando hoje do corpo retângulo. Então, assim, é extremamente importante você saber fazer a medida que eu ensinei.
Se você fizer a medida corretamente, você vai saber qual que é seu corpo e dentro do seu corpo você vai saber qual corpo você vai estar analisando e melhorando ele sempre, a cada vez mais. Ou seja, no meu Instagram também tem um vídeo que eu mostro certinho como faz a medição. Aqui em cima, no ombro, na cintura e no quadril. Então, eu sempre vou estar mostrando aí como... Lá eu mostro direitinho como que faz essa medição e como que você faz a somatória. Então, a somatória é clara, igual eu expliquei. O corpo retângulo é o quê? A medição é igual entre ombro, cintura e quadril. E eu consigo ter esse corpo retangular. Se a minha medição, por exemplo, dá ombro, cintura cavada bem menor e quadril igual ao ombro, eu tenho um corpo ampulheta, tá bom? Então, assim por diante, e a gente vai prolongando isso para cada biotipo de corpo. Então, na próxima live, a gente vai falar do corpo triângulo, tá bom? O corpo triângulo é o quê? É o corpo, esse corpinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse corpinho aqui, ó. O que esse corpinho tem de interessante? Ele tem o quadril mais largo que a cintura e os ombros, por exemplo. O que acontece? Esse corpo, ele é um corpo onde as mulheres têm mais bumbum e menos busto, geralmente. Tá bom? Então, assim, quando você fizer a medição, você vai ver que a medição a metragem do seu quadril, você mede só aqui, ó, da frente à frente. Não precisa dar a volta no quadril. É só assim, ó, do cantinho daqui ao cantinho daqui que você mede, tá bom? Então, vamos lá. Assim você consegue fazer com a medição certinha, tá bom? Então, vamos lá. Outro corpo que é muito interessante é o corpo oval. A gente tem o corpo oval aqui, ó. E o corpo oval, ele é o quê? Um corpo que, na verdade, ele é um corpinho que o quadril e os ombros são bem mais estreitos do que a cintura. Ou seja, a cintura é mais ampla, a cintura é mais larga. Então, esse corpo é o corpo oval. Então, quando a sua cintura é mais larga do que seu ombro e seu quadril. Vamos para o próximo. O corpo ampulheta, que essa é a harmonia que a gente tenta achar para o corpo. Ou seja, aqui nesse corpo, a gente consegue fazer o quê? O ombro e o quadril têm a mesma proporção, eles são do mesmo tamanho. Só que a cintura é extremamente fina. A cintura é bem fininha mesmo. Ela consegue fazer uma curva, uma curvatura. Então, é um corpo que faz um formato exatamente de um 8, de uma ampulheta, tá bom? Então, essa medição você vai saber por aí. A gente tem um corpo também, triângulo invertido. O corpo triângulo invertido é com o ombro, a medição do ombro, da cintura e do quadril é diferente, ou seja, o ombro é bem mais largo, a cintura é mais fina e o quadril é o corpo triângulo invertido, ou seja, é um triângulo virado ao contrário, de cabeça para baixo. Essa é a medição do corpo triângulo invertido. E para terminar, a gente tem o corpo... Acho que falei de todos agora, né? Falei dos 5. Então, são esses os nossos corpos. Então, tem o corpo ampulheta. Ó, o corpo ampulheta. O corpo triângulo invertido. O corpo triângulo. O corpo retângulo, que a gente estava falando. E o corpinho oval. Tá bom? O corpinho oval. Então, assim, esses são os biotipos de corpo que a gente tem. São 5 biotipos de corpo e esses 5 biotipos de corpo, eles fazem o quê? Eles fazem com que você saiba como usar cada tipo de peça e cada estamparia. Então, como a gente falou hoje do corpo retângulo, o que favorece, o que não favorece, o que pode melhorar nesse corpo, onde você vai colocar, chamar a atenção, por exemplo, aqui, que a gente falou desse corpinho aqui hoje. Onde que a gente vai favorecer a questão de aumentar ou otimizar os tamanhos, a gente consegue fazer, ou seja, você conseguir fazer
esse corpo ficar harmonioso, como se fosse um corpo ampulheta. Deixa eu pegar o corpo ampulheta aqui pra gente ver, ó, pra que fique esse corpinho aqui. Ou seja, deixa eu pegar o ampulheta plus. Aqui, ó. Vamos colocar os dois plus. Aqui, ó. Porque as pessoas às vezes ficam mais cheinhas, tem mais dificuldade, às vezes, de saber qual corpo que tem. Então, o que acontece? Mesmo você estando acima do peso, você pode ter o corpo ampulheta. Às vezes as pessoas me perguntam se eu, sendo mais gordinha, meu corpo sempre vai ser oval. Não, o corpo não vai ser oval. Se a mulher tem a cintura cavadinha, quadril mais largo e ombro proporcional ao quadril, é o corpo ampulheta mesmo estando acima do peso. E o corpo retângulo da mesma forma. Só que o corpo retângulo, se você for adquirindo muito peso ou engordando muito, o que acontece? Ele pode virar o corpo oval, tá bom? Então, o que ele pode acontecer? Ele pode vir a virar esse corpo aqui, ó. O corpinho oval. E o corpinho oval, ele é o quê? O corpinho que a cintura vai dilatando, ou seja, que a cintura vai ficando maior do que o ombro e o quadril. Então, o meu corpo retângulo, ele pode virar qual biotipo de corpo? Ele pode mudar? Pode. Agora a gente vai falar das mudanças. Como que ele pode mudar? Meu corpo retângulo, ele pode virar um corpo oval ou um corpo triângulo invertido. Se eu começar a engordar demais, e já tipo, for uma pessoa que tiver uma proporção de bumbum, pouco bumbum e muito busto, ou se eu já tenho um corpo proporcional, um retângulo bem proporcional e engordo demais a região abdominal, ou seja, aí eu vou ficando com o corpo oval, que é a cintura um pouco maior do que o ombro e quadril. Aí eu deixo de ter a proporção certa de ombro, cintura e quadril, que é o corpo retângulo. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, eu vou responder aqui agora sobre o corpo retângulos. Ficou bem claro? Vocês entenderam? Gostaram do conteúdo? Me fala aqui no chat aqui, por favor, se vocês gostaram, como que foi. Pra gente já finalizar a nossa live. Então, queria agradecer a cada um que ficou até agora, tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que quem é o corpo retângulo possa usar essas dicas aí. Então, sempre enfatizar o ombro e o quadril e minimizar a cintura, para que vocês possam sempre ter um corpo harmonioso e vestir bem. Então, assim, para você que tem um corpo retângulo, volume na cintura não é interessante, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo, fique com Deus, até mais.